no Salmo 91. Estaremos meditando dos versículos 1 ao 16. Então, o Salmo tem 16 versículos. O livro de Salmos, o Saltério, ele tem 16 versículos, como falei. E antes de nós lermos o texto, o livro de Salmos é o livro de canções, é o livro de orações do povo judeu e do povo cristão também. Nós entendemos que os 66 livros são suficientes, são inerrantes sobre nós, tem autoridade máxima sobre as nossas vidas. Então, cremos na inerrância, cremos na suficiência das Sagradas Escrituras. E o Salmo é o livro de orações e é o livro de canções da Bíblia Sagrada. Nós estaremos meditando nesse momento. Então peço a você que abra sua Bíblia onde você está, no Salmo 91. Estaremos fazendo a leitura dos 16 versículos que compõem este hino de louvor e adoração ao Senhor. Salmo 91, dos versículos 1 a 16. Salmo 91, dos versículos 1 a 16. Antes de nós lermos o texto propriamente dito, meus amados irmãos, os israelitas no Antigo Testamento vinham ao templo para adorar. Esse é um salmo de linguagem sapiencial. O que quer dizer isso? É um salmo que nós tiramos, de fato, extraímos lições que irão trazer instrução, irão trazer conselho, irão trazer ensino. É um salmo educativo, tem uma linguagem educativa para o povo de Deus. Essa é uma oração de busca pelo refúgio do Senhor Deus, uma busca pela proteção do Senhor Deus, de Yahvé. Yahvé que lhes garantia a vida, as forças do povo seriam renovadas para superarem quaisquer dificuldades ou tentações. Então o Senhor Deus foi a garantia do povo do antigo concerto, da antiga aliança, e é a garantia última, e a garantia do povo cristão. A igreja foi a garantia da igreja há 2000 anos atrás, a igreja primitiva, e a nossa garantia, a igreja pós-moderna, a garantia de proteção, é a garantia de resgate, é a garantia de salvação do povo de Deus em meio a catástrofes, em meio à destruição. O Senhor Deus é a garantia de proteção em tempos difíceis, irmãos. Por isso, declaramos que o Senhor Deus é escudo forte. O Senhor Deus é escudo forte. E de que maneira o Senhor Deus, nessa noite estaremos meditando no seguinte tema: o Senhor Deus é escudo forte. E de que maneira o Senhor Deus é o escudo da fé dos irmãos em meio a tempos difíceis. De que maneira o Senhor Deus é o escudo da fé dos cristãos em meio a tempos difíceis. Em primeiro lugar, porque os cristãos descansam em sua provisão, na sua proteção divina. Em segundo lugar, porque há uma promessa do Senhor Deus feito a Ele mesmo. Então, em primeiro lugar, meditaremos porque os cristãos de fato descansam, porque os cristãos de fato sossegam. E esse tempo é necessário a gente estar sossegando, estar descansando na proteção divina. Então aqui é em primeiro lugar um convite para nós estarmos descansando na proteção divina. Em segundo lugar, nós vamos entender o salmista, a Bíblia vai revelar, vai nos mostrar que há uma promessa do Senhor
Deus feita a Ele mesmo, de fidelidade e de amor a Ele mesmo. Então, antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu peço que você curve a sua cabeça e esteja orando, pedindo ao Senhor que Ele venha sobre nós e venha nos abençoar por meio da meditação das Sagradas Escrituras. Pai, nesse momento nós somos gratos a Ti, ó Deus, por termos a Tua Palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é viva e ela é eficaz, ela é martelo que esmiuça a penha. Então fala conosco por meio da Tua Palavra, a fim de nos edificar, consolar, confrontar a fé que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós com graça e com misericórdia e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor fará segundo o que Te apraz, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, porque os cristãos descansam em sua proteção divina, entendendo que o Senhor Deus é escudo forte. Então, o Senhor Deus é o escudo da fé dos cristãos. Em tempos difíceis, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Neste salmo, o salmista ora o Senhor Deus, o seu único refúgio, pois ele sabia que poderia confiar nele plenamente. O nome Yahvé, ou Javé, como é conhecido o nome do nosso Deus pelo povo de Israel no passado, aparece mais de 650 vezes nos salmos somente. Então, o nome Yahvé, Javé, Senhor Deus, ele é apresentado 650 vezes somente no livro de Salmo, no livro de canções e de orações da Escritura. Irmãos, nenhuma desgraça, absolutamente nenhuma desgraça poderá atingir a pessoa que se coloca inteiramente nas mãos de Deus e evoca o seu nome. Absolutamente não. Por mais que nós estamos passando por essa situação de calamidade, nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos buscá-lo, buscar a face do Senhor, e de fato, nele nossa alma descansa, nele nosso espírito está guardado, está em segurança. Por mais que a Covid-19 possa nos tirar a vida terrena, pode até nos matar de forma terrena, ele jamais poderá nos tirar da presença de nosso Deus na eternidade. Essa é a segurança do cristão. O próprio Deus é a garantia de vida eterna mediante o seu Filho Jesus. O salmista diz, o salmista diz agora, vamos ler o texto sagrado, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura do texto, dos versículos 1 a 13, que diz assim: aquele que habita no Altíssimo descansa à sombra do Poderoso. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Aqui eu estou com duas versões, eu vou ler na versão NVI. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então, a primeira parte destes salmos, versículos 1 a 13, nos faz refletir que o nosso Deus, ele é abrigo. O Altíssimo é abrigo. Nós somos templo. No passado, o povo de Israel, a presença de Deus estava no templo. Hoje nós somos templo e morada do Altíssimo. Nós somos pousada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a própria casa de Deus, onde de fato, a referência aqui ao templo no Antigo Testamento, para onde o povo israelita se reunia. Para nós os cristãos, essa deve ser uma atitude de coração, uma atitude de adoração no coração, que encontra segurança em Deus. Então essa é uma ação voluntária, uma atitude nossa, que nós, de fato, quando pensamos na misericórdia, na bondade, na compaixão de Deus, nós declaramos no nosso interior, nós com a feliz convicção e a feliz certeza que Ele é proteção, que Ele tem, de fato, trazido segurança para nós em tempos de insegurança, em tempos de incerteza, em tempos de caos econômico, social, religioso, político, de saúde pública. Então, em tempos onde as coisas estão meio que incertas, onde não há uma certeza, nós podemos ter essa certeza, essa convicção, essa segurança, de fato, somente no Senhor Deus. Irmãos, o homem que deposita a sua confiança em Deus recebe a certeza do livramento e perigo. É o que os versículos 3, dos versículos 5 ao 7 vai nos falar. Dos versículos 3, ou melhor dizendo, ao 7, são perigos escondidos, ocultos, doenças mortais. Então o salmista aqui ele vai falar de perigos, ele vai falar de coisas do mal que poderiam acontecer de forma oculta. Não é o que está, e nós aplicando para o nosso contexto, este vírus ele tem trazido luto, morte, ele tem trazido muitas coisas ruins. De forma invisível ele age. Ele não é visível a olho nu, mas há um vírus que ainda, de fato, que nós entendemos que é pior do que o Covid-19, que é o vírus chamado pecado. Então, o pecado ele nos separa de Deus. Nós herdamos esse pecado de Adão no Éden, e há somente uma solução para ele. Há somente uma vacina, há somente, de fato, uma ação do próprio Deus, uma intervenção do próprio Deus, colocando fé, arrependimento no homem. Então, e há solução somente por meio do único mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a solução, a vacina, o antídoto para o pecado que nos separa de Deus, esse vírus que é, de fato, muito mais, vamos pensar assim, devastador do que o Covid-19, que tem de fato não só matado, não só levado homens a ter uma morte terrena, porque todos passaremos por esta morte, mas de fato levando homens a morrer a segunda morte, vamos dizer assim, a segunda morte, que é a separação de Deus na eternidade. Infelizmente, de forma consciente, muitos padecerão, sofrerão tormentos longe da presença de Deus. Então, quando nós pensamos no pecado, que de fato assolou a vida do povo de Deus no passado, e em tempos vem assolado, e não é diferente conosco. O pecado tem assolado as nossas vidas, tem adentrado, infelizmente, a comunhão dos fiéis e santos, a comunhão dos cristãos, dos salvos, dos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o Senhor nos livrou de fato, nós entendemos que Ele nos livrou da catástrofe da morte eterna. Então, esses perigos
de fato, nós estamos sujeitos, a igreja de Cristo está sujeita. A oração que Jesus fez ao Pai é que não os tire-os do mundo, mas os livre do mal. Mas nem sempre, muitos estão sofrendo, inclusive a igreja, pessoas crentes, cristãos têm morrido, espalhados pela face da terra. Então, Deus livra e pode trazer livramento, mas Deus também pode, não, de fato, se for da vontade dele, nós seremos acometidos sim pelo Covid, mas nenhuma calamidade pode nos tirar a segurança que é Deus, o consolo que é Deus para as nossas almas. Então, eu quero que você pense nesse momento que todas as coisas, Paulo vai dizer em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem, colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito, o desígnio de Deus. Então, todas as coisas colaboram, contribuem para o bem, para o nosso bem. Então, por mais que nós não conseguimos compreender o que está acontecendo, o que de fato isso pode contribuir para conosco, este mal aos nossos olhos, mas de fato por mais que nós não compreendamos, nós devemos entender que Deus está no controle dessa situação, dessa circunstância, dessa calamidade, e Ele, por meio dela, de forma, eu creio, pedagógica, tem trazido correção, tem trazido disciplina para o povo de Deus, tem trazido um despertamento, um chamamento para a missão de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas de salvação. Então, este salmo nos faz pensar na soberania de Deus, que decretou e executou essa pandemia. Não é da vontade humana, não é do nosso adversário, mas é da vontade de Deus que esta pandemia esteja sendo de fato propagada. Todavia, Ele tem dado sim livramento a muitos dos seus filhos. Muitos também têm sido acometidos segundo a sua vontade. A humanidade está sem controle, ela não será mais a mesma diante dessa situação, desse vírus, deste mal deste inimigo invisível que tem acometido. Então a sociedade, a humanidade não será mais a mesma, que nós possamos pedir ao Senhor que nos faça firmes e constantes em meio a esta pandemia. O Senhor Deus, no entanto, Ele permanece no controle cabal de todas as coisas, comandando tudo com o seu cetro de ferro e equidade, agindo com misericórdia e piedade nas nações, sendo o escudo da fé dos cristãos, o guarda de Israel, o guarda da igreja de Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 11 diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levantando-os sobre elas. Então, o escritor Moisés, ele escrevendo o livro de Deuteronômio, nós temos essa figura, da águia, Deus é como essa águia, que tem nos protegido, tem nos mantido a salvo, tem nos mantido em segurança nas suas asas, mesmo a gente sendo indigno do seu amor pactual. Então Deus nos ama com um amor leal, mesmo nós não sendo dignos desse amor, Deus nos ama. Não importa as forças contrárias, meus irmãos, do mal, as forças perigosas da maldade, a flecha que ataca de dia ou a praga devastadora, os cristãos são protegidos. Nós somos protegidos e guardados, estamos em segurança nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Dos versículos 1 a 8, a ênfase do salmista é na certeza e na convicção da proteção para o israelita, e aplicando para nós, traz este salmo proteção, traz segurança, traz descanso de fato para nós. F.F. Bruce, no seu comentário bíblico da NVI, ele comentando esse trecho das Sagradas Escrituras, ele diz: o cuidado amoroso de Deus é tal que ele até mesmo fornece
um guarda-costas celestial para cada cristão que o carrega pela rua cheia de pedras. A vitória do homem da fé entra no triunfo do próprio Deus à medida que encara as ameaças da vida. Irmãos, que possamos agir com fé em Deus, em sua providência em tempos difíceis. Como F.F. Bruce bem disse, né? Deus tem nos guardado, Deus tem providenciado, por meio da sua providência, Deus tem dado livramento às nossas vidas. Então, estamos dando continuidade, nós estamos meditando no seguinte tema: o Senhor Deus é escudo forte. E de que maneira o Senhor Deus é o escudo da fé dos cristãos em meio a tempos difíceis? Em primeiro lugar, vimos porque os cristãos descansam em sua proteção divina. Nós meditamos os versículos 1 ao 13 de forma breve. Agora, em segundo lugar, porque há uma promessa do Senhor Deus feito a Ele mesmo. Porque Deus, Ele é fiel a si mesmo. Deus, Ele ama a si próprio. E Ele, de fato, é esse Deus que é autocentrado nele mesmo. Então, por meio da sua misericórdia, é graça, é compaixão dele para conosco, é bondade, é generosidade que ele tem, de fato, nos alcançado por meio da salvação. Ele que nos deu a fé, é ele que nos dá o arrependimento tão necessário nesse tempo. Nós somos chamados a estarmos buscando ao Senhor, clamando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a ação dele, que ele venha nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, aqui vamos pensar em um sacerdote. Esses versículos vai nos fazer refletir acerca, como se fosse um sacerdote que ele recebe uma mensagem do próprio Deus, trazendo livramento para o povo, por amor a ele mesmo, a sua aliança de amor, porque Deus, como falei, ele é fiel a si próprio. O texto diz, versículo 12, dos versículos 14 agora aos versículos 16, estarei colocando na descrição dessa live, os irmãos terem acesso, dos versículos 14 a 16, diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nós lemos os versículos 14 a 16. Irmãos, as nossas orações por ajuda não são rejeitadas, nem ignoradas por Deus. Pelo contrário, a própria presença de Deus afasta as dificuldades em tempos difíceis. Então, a presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus, de fato, a presença de Deus renova o nosso homem interior, a ponto de fato trazer consolo em tempos de dificuldades. Em tempos temos provado o cuidado, a ajuda, o auxílio do Senhor sobre nossas vidas. Certo poeta francês disse, vejam só o que esse poeta francês falou: seguro será a minha caminhada, secretamente armado contra todos os esforços da morte. Seguro quando toda a segurança se foi. Seguro quando homens caem. E se esses pobres membros morrerem, mais seguro do que nunca. Então isso reflete acerca da total segurança, completa segurança que nós temos em Deus. Por mais que a nossa vida tem, de fato, nós temos pensado na brevidade da vida, como nossa vida ela é breve, passageira, efêmera. Então, em meio a essa transição, né, de nossa vida, dessa jornada, porque nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo, nós temos a feliz certeza que nós estamos seguros nos braços de Deus. S.W. Spurgeon
Charles Spurgeon disse: é impossível que aconteça algum mal ao homem que é amado do Senhor. O mal para ele não é mal, mas somente o bem de uma forma misteriosa. Perdas o enriquecem. A doença é o seu remédio. A sua repreensão é a sua honra. A morte, o seu lucro. Eu vou ler novamente. Eu acho muito interessante o que Charles Spurgeon fala. O pastor Charles Spurgeon disse: perdas o enriquecem. A doença é o seu remédio, se referindo ao crente, ao cristão. A sua repreensão é a sua honra. A morte, o seu lucro. Então, Charles Spurgeon nos faz refletir que nós não estamos, nós não somos diferentes dos demais. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos, vencedores. E isso não nos faz melhores do que os outros. Padeceremos, sofreremos de fato, e seremos perseguidos, sim, de fato, mas venceremos, porque maior é Deus que está conosco do que o adversário que está de fato agindo nas esferas mundanas, depravadas, que está agindo de fato com as suas operações das trevas. Então maior é Deus que está conosco e tem nos dado livramento. Então, para concluir, o reformador Martinho Lutero disse no seu cântico, o hino do louvor que nós cantamos, Castelo Forte, a parte final diz que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele foi inaugurado há 2000 anos atrás, e vivemos de fato os últimos dias, os tempos finais. Então, que nós possamos aguardar o retorno glorioso do nosso Cristo, a segunda volta, onde ele virá com os santos com grande poder e glória, e nós estaremos assim sendo assuntos, subindo aos céus de glória pela ressurreição. Ele nos ressuscitará, ele nos dá um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Então esta é a nossa maior certeza e esperança do porvir. Amém, irmãos? Temos o Senhor Deus, ele é a certeza e consolo, esperança do porvir. Que Deus presente do porvir, que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Esta mensagem estará disponível no nosso canal via YouTube. Então peço que você se inscreva já e ative o sininho de notificações. E ore ao Senhor conosco. Pai, de toda a honra, de toda a glória, nós queremos nesse momento agradecer por esse momento que nós tivemos, ó Pai, podermos cultuar o Senhor, prestarmos nosso culto, oferecer o nosso culto individual, ó Deus, de forma online, que o Senhor receba o nosso culto nesse momento com aroma suave às tuas narinas, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada ouvinte da tua palavra, que o Senhor venha trazer de fato a certeza no nosso coração, a convicção no nosso coração que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, tem trazido livramento